A História Proibida, parte 3. Shalom, meus irmãos. Vamos analisar agora a parte 3 da História Proibida. A linhagem de Abraham, Isaac e Jacó. Depois de 14 anos, após a primeira aliança feita com o Eterno, conforme Gênesis capítulo 15, versículos 17 e 18, a qual Abraham falhou por duvidar e aceitar a sugestão de Sara, sua mulher, e gerar um filho com Agar, Deus misericordiosamente renova sua aliança com Abraham e faz a instituição da circuncisão como um sinal da aliança. Assim sendo, quando Abraham completou 99 anos, o Eterno lhe apareceu e lhe disse: Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17, versículo 1. Aqui o Eterno apareceu repreendendo o seu profeta devido às suas falhas ocorridas anteriormente, após o concerto de Gênesis capítulo 15, que por falta de fé e confiança gerou Ismael através de Agar. Por isso o Eterno diz: até aqui você creu em mim, mas ainda não foi perfeito. Ser perfeito daqui para frente. O Eterno está preparando o patriarca para uma linhagem perfeita, para a geração do Hamashia. E Abraham caiu com a face por terra, e Deus lhe falou assim: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas gerações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraham será o teu nome daqui para frente. Porque por pai de muitas nações te tenho posto, e eu te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para tecer a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículos 4 a 7. A tua mulher Sarai não mais a chamará de Sarai, contenciosa, mas o seu nome será Sara, princesa. Eu a abençoarei, ela se tornará nações, e dela sairão reis e povos. Tua mulher Sara te dará um filho, tu o chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, como uma aliança perpétua. Gênesis 17, versículos 15, 16 e 19. Ismael. Disse Deus a Abraham sobre Ismael: Sobre Ismael eu também te ouvi. Por isso eu o abençoo e tornarei fecundo, o farei crescer extremamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança será com Isaac, que Sara dará à luz no próximo ano, nesta estação. Gênesis 17, versículo 20 e 21. Quem são os ismaelitas hoje? Vejamos alguns registros históricos. O livro samaritano Azatir diz no capítulo 8: E depois da morte de Abraham, Ismael reinou 27 anos, e todos os filhos de Nabaiote governaram por 1 ano na vida de Ismael. E durante 30 anos depois de sua morte, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, e construíram Meca. Flávio Joséfo ainda afirma
que nasceram 12 filhos de Ismael, e eles habitaram a partir de Indiquia, Oceano Índico, para Pelusa, ou Pelusiunte, que está em frente para o Egito. Como tu vais para Atur, a Síria, muitos países estão enumerados sobre os quais Ismael governou. Pois assim é dito: estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumã, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedma. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo as suas famílias, conforme está escrito em Gênesis capítulo 25, versículos 12 a 16. Profecias divinas para Ismael no milênio. O profeta Isaías disse: porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 19, versículo 25. Então, meus irmãos, Deus chama o Egito de meu povo e a Assíria, obra das minhas mãos, os filhos de Ismael. Agora, vamos falar de Itsaque. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Itsaque. E Abraão circuncidou o seu filho Itsaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 4. O sacrifício de Itsaque e a prova de Abraão. Chegou um momento em que Deus quis provar Abraão. Então Deus apareceu a Abraão e disse: toma teu filho, teu único filho que ama, e vai ao monte Moriá, e lá o oferecerá em holocausto sobre a montanha. Gênesis 22 e versículo 2. Quando Abraão ouviu de Deus esse pedido, ele não disse nada, emudeceu. A história conta que ele, Abraão, selou o jumento e tomou consigo 2 de seus servos e o seu filho Itsaque. Rachou a lenha do holocausto e partiu para Moriá. O caminho era o caminho de 3 dias, que representa o ministério de 3 anos do Ramachia. Gênesis 22, versículos 3 e 4. Ao terceiro dia, ele colocou a lenha sobre os ombros de seu filho Itsaque e subiu a montanha. Aquela caminhada foi uma caminhada silenciosa, na qual muitos pensamentos devem ter povoado a cabeça de Abraão. Abraão certamente perguntava: por quê? Mas não expressava nada. E o menino pergunta para o seu pai: meu pai, a lenha e o fogo estou vendo que trouxemos. Mas e o cordeiro do holocausto, onde está? E o velho, com a voz embargada, responde: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Chegando ao local indicado, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha e depois
conversou com Itsaque e disse: Filho, Deus pediu que você fosse o holocausto e eu preciso fazer isso. Abraão já era velho, cansado e sem forças e estava aflito. Se o rapaz quisesse, ele poderia correr montanha abaixo e Abraão não alcançaria, pois estava velho e cansado. Mas, surpreendentemente, o menino diz: Pai, se foi Deus que pediu, faça a vontade do Criador. E voluntariamente deitou sobre a lenha. Então Abraão o amarrou. E no momento que Abraão estendeu a mão para pegar o punhal, o anjo de Deus bradou desde os céus: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o anjo disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou aquele carneiro, e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Gênesis capítulo 22, versículos 12 e 13. Abraão conhecia a história de Shalem, contada a ele por Melquisedeque. Também conhecia o Deus a quem ele servia, e por isso creu na promessa do Deus provedor. E Deus confirmou mais uma vez ali o seu concerto com Abraão, dizendo: Por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que de fato te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis capítulo 22, versículos 16 a 18. Jacó e Esaú. E era Itsaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. E Rebeca, sua mulher, engravidou, e os filhos lutavam dentro dela, e então disse: Por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro veio ruivo, e todo vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Itsaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Gênesis capítulo 25, versículo 20 a 27. Esaú e Jacó brigavam no ventre para ver quem nascia primeiro, para herdar a primogenitura. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó veio logo segurando Esaú pelo calcanhar, como quem dizia: Eu te pego lá fora. Dito e feito. Esaú provou ser um profano e não era digno da primogenitura, tanto que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de guisado.
Gênesis 25, verso 31 a 34. Por isso o apóstolo Shaul chama Esaú de profano e fornicário, e não conseguiu mais a bênção, ainda que chorando implorasse. Hebreus capítulo 12, verso 16, e Gênesis capítulo 27, versículo 30 a 40. O destino de Esaú. Esaú, irmão gêmeo de Jacó, com quem se zangou por este lhe ter usurpado a bênção dada por seu pai. Itsaque. Esaú, em hebraico, Esaú, peludo, quer dizer peludo. Foi também chamado de Edom, em hebraico, vermelho ou ruivo. O pai dos edomitas, que habitam uma região que hoje é conhecida por Acabá. Esaú nasceu ruivo e peludo. Esaú era um perito caçador e amado de seu pai, enquanto que Jacó habitava em tendas e era amado por sua mãe. Esaú vendeu a Jacó seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Os edomitas fundiram-se mais tarde com os nabaiotes, porque Esaú casou com uma das irmãs de Nebaiote. Jacó e Labão. Para fugir de Esaú, Jacó foi para Padã Arã, para as terras de Labão, seu tio. Gênesis 28, versículo 5. No caminho, durante a viagem, Jacó dormiu e teve um sonho. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Itsaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Gênesis capítulo 28, versículo 12 a 15. A história conta que Jacó chegou à casa de Labão e se enamorou por Raquel, filha de Labão, e se ofereceu para trabalhar para Labão durante 7 anos, e em troca Labão daria a mão de sua filha Raquel em casamento. Labão aceitou, e Jacó trabalhou 7 anos na casa de Labão. Só que no dia do casamento, Labão engana Jacó e, em lugar de Raquel, entregou Lia, a sua filha mais velha, e não Raquel. Jacó só percebeu o embuste no outro dia de manhã. Labão, vendo que Deus abençoava tudo, Jacó, e tudo quanto ele fazia prosperava, obrigou que ele trabalhasse outros 7 anos em sua propriedade, e em troca ele desposaria Raquel. Assim foi feito. Jacó trabalhou outros 7 anos para Labão. Depois disso, continuou a trabalhar, a fim de constituir o seu próprio rebanho, até que Deus determinou que ele retornasse para a sua terra e para o seu pai. Nesse período de tempo, Jacó gerou seus filhos, Ruben, Shimeon,
Levi, Yehudá, Dan, Neftali, Gade, Asher, Issacar, Zebulon, Yosef e Benjamim. Então, Jacó, temendo a Labão, que Labão o impedisse de partir, resolveu fugir com sua família e seus bens. Labão ficou furioso, pois Raquel havia furtado os seus ídolos, e perseguiu Jacó. Mas Deus apareceu em sonhos a Labão e o advertiu que não fizesse nenhum mal contra Jacó e nem sua família. Então Labão alcançou a Jacó, e havendo procurado e não encontrado os seus ídolos, fez as pazes com Jacó e sua família, e voltou para sua terra. A luta com Deus. Depois disso, após haver solucionado suas pendências com Labão, Jacó, suas mulheres e filhos, e todo o seu gado e pertences, cruzou a torrente do rio Iaboque. E ficando sozinho, Jacó foi orar a Deus, pois estava desesperado por causa de sua situação não resolvida com Esaú, seu irmão, o qual queria matá-lo. E naquela noite, alguém lutou com ele a noite toda, até o alvorecer. Vendo que não o dominava, tocou em suas articulações da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava. Ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: eu não te deixarei, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Respondeu, e o anjo retomou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois foste forte contra Deus e os homens, e prevaleceste. E ali Israel foi abençoado. Gênesis 32, versículo 23 a 30. Nesse mesmo dia, o eterno Deus quebrantou o coração de Esaú, o qual veio ao encontro de Israel e, chorando muito, abraçou e beijou seu irmão, e ali fizeram as pazes. Os irmãos imaginaram quantas bênçãos e vitórias em um único dia? Sim, isso foi no dia em que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ele fez as pazes com Labão, seu sogro, e ao mesmo tempo com Esaú, seu irmão. Agora, a história de Yosef e seus irmãos. Yosef tinha 17 anos e apacentava os rebanhos de seu pai, junto com os seus irmãos. E Jacó amava mais a Yosef do que a seus irmãos, porque era filho de Raquel, por quem ele trabalhou 14 anos. E seus irmãos odiavam Yosef, porque percebiam que seu pai amava mais a Yosef do que a todos eles. E a história conta que Deus também amava mais a Yosef, pois Deus considerou que Yosef era o primogênito da legítima esposa de Jacó, pois Jacó trabalhou por ela 7 anos, mas foi enganado por Labão. E Yosef teve um sonho e contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda por causa do sonho. Yosef lhes disse: ouvi, eu peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos.
e por suas palavras. E teve Iosef ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. O seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Gênesis capítulo 37, versículos 6 a 11. E desde então os seus irmãos planejavam matar a Iosef. Assim sendo, certo dia estavam apacentando os rebanhos nas planícies de Dotaim, e Jacó enviou Iosef até eles para obter notícias. Mas quando o avistaram, disseram entre si: Lá vem o tal sonhador. Vamos matá-lo para ver o que acontece com os seus sonhos. Gênesis 37, versículo 19 a 20. Mas Ruben o salvou, dizendo: Não façam isso. Vamos amarrá-lo e jogar nesta cisterna, mas sem derramar o seu sangue. Então assim fizeram. Ergueram os olhos, e eis que viram uma caravana de ismaelitas. Então disseram Jehudá e seus irmãos: De que nos adianta matar nosso irmão e cobrir o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. Ainda é nosso irmão. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram Iosef da cisterna e o venderam aos mercadores, que o conduziram ao Egito. Gênesis 37, verso 26 a 28. Conta a história que Iosef, sendo conduzido ao Egito, os ismaelitas o venderam a Potifar, chefe da guarda de Faraó. E devido à sua honestidade e bom comportamento, logo ganhou a confiança de Potifar, que o colocou como administrador de seus bens e de sua casa, pois o eterno Deus estava com Iosef em todas as suas ações. E como Iosef tinha um belo porte físico, a mulher de Potifar o desejou ardentemente e o assediava dia e noite, dizendo: Dorme comigo. E Iosef recusava decididamente a cada uma de suas investidas. Ainda que ela insistisse diariamente com ele todos os dias em seus assédios. Até que, certo dia, estando Iosef distraído com seus afazeres, a mulher o agarrou pelas suas vestes, dizendo: Dorme comigo. Mas ele fugiu correndo, deixando a sua capa nas mãos da mulher. Vendo que ele fugiu, deixando a sua capa em suas mãos, ela gritou, chamando os domésticos da casa, e lhes disse: Vejam, esse hebreu veio para nos insultar. Ele se aproximou de mim, querendo me estuprar. E como eu gritava, saiu correndo, deixando a sua roupa. Assim que Potifar chegou, ela o denunciou com suas calúnias. Então Potifar mandou prender Iosef e o lançou no cárcere junto com os presos do rei Faraó. Gênesis 39, de 1 a 23. E o Senhor Deus era com Iosef na prisão, pois logo cativou a amizade de todos os presos que estavam com ele, e ele interpretava os sonhos de seus companheiros de prisão. E foi assim que o rei Faraó teve 2 sonhos que o perturbaram grandemente, e não havia quem interpretasse para o rei os seus sonhos. Então o copeiro do rei, o qual estivera na prisão, se lembrou de Iosef e disse ao rei Faraó que na prisão havia um jovem que interpretava sonhos. E contou ao rei tudo o que aconteceu na prisão.
Então o faraó mandou chamar Youssef, que estava na prisão. E trouxeram Youssef na presença do faraó, o qual disse: Eu fiquei sabendo que és perito em interpretar sonhos. E Youssef respondeu ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o seu sonho. Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado, e eis que outras 7 vacas subiam após estas, só que muito feias à vista e magras de carne. Não tenho eu visto outras tais tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entrava em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu outro sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas e miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse Youssef a Faraó: O sonho do Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Mostrou ao Faraó: As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas ao vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito ao Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou ao Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes ao Faraó, é porque essas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida que puder destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a Youssef: Pois que Deus se fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a Youssef: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de Youssef, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai.
Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41, versículo 17 a 43. Assim que viesse o ano de fome, nasceram a Yosef, antes que viesse os anos de fome, nasceu a Yosef 2 filhos. O primeiro foi Manassés e o segundo foi Efraim. Chegaram os anos de fome em todo o Egito e em toda Canaã, como foi predito por Yosef. E todo o povo vinha a Yosef comprar trigo, e a todos Yosef vendia trigo. O encontro de Yosef com seus irmãos. Jacó ficou sabendo que no Egito havia trigo à venda. E como a fome havia atingido Canaã, enviou então Jacó 10 de seus filhos ao Egito para comprar trigo. E os irmãos de Yosef desceram ao Egito, mas Benjamim ficou com o pai Jacó. E era Yosef quem autorizava que se vendesse o trigo. Então os seus irmãos se prostraram diante dele, com a face por terra. Logo que Yosef viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fingiu ser estranho para eles. Ele lhes perguntou com rispidez: de onde são vocês? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar víveres. Respondeu eles. E Yosef os reconheceu, mas foi rude com eles. Vocês são espiões, disse Yosef. E eles lhe disseram: não, meu senhor, mas os teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espiões. Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse Yosef: isto é o que vos tenho dito, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos. E vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espiões. E pôs juntos em prisão 3 dias. E ao 3º dia, disse-lhes Yosef: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, então que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo. E serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, e nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Ruben respondeu-lhes dizendo: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino? Mas não ouvistes, e vede aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que Yosef os entendia, porque havia intérpretes entre eles. E retirou-se deles, e foi chorar. Depois tornou a eles, e falou-lhes. E tomou a Shimeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou Yosef que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituísse o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho.
E fizeram-lhes assim, e carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse os seus irmãos, devolver o meu dinheiro, e ele também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro, que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo, o homem que é o Senhor da terra falou conosco asperamente, e tratou-nos como espiões da terra. Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai e na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse, nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome da vossa casa, e parti, e trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com o seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, tendes-me desfilhado. Iosef já não existe, e Shimeon não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Ruben falou a seu pai, dizendo, mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse, não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Gênesis capítulo 42, de verso 10 a 38. E dessa forma, Iosef forçou que os seus irmãos buscassem a Benjamim, bem como o vosso pai Jacó, e os trouxesse ao Egito. A história conta que os irmãos de Iosef voltaram para junto de Jacó e trouxeram a Benjamim com eles ao Egito, em uma segunda viagem que fizeram, e depois de muitas provas que Iosef fez com eles, para provar se estavam arrependidos do que fizeram. Ele se revelou a seus irmãos, dizendo, eu sou Iosef, a quem vocês venderam ao Egito. E assim, irmãos, Iosef disse para os seus irmãos, não se preocupem, porque foi da parte de Deus que tudo isso aconteceu. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi ao pai, e dizei-lhe, assim tem dito teu filho Iosef, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gesem, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei,
porque ainda haverá 5 anos de fome sobre a terra, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória do Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer o meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. E disse Faraó a Iosef: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor da terra do Egito será vosso. Gênesis capítulo 45, versículos 8 a 20. E foi assim que, por providência divina, o povo de Israel desceu ao Egito. E também ali seriam escravizados por 430 anos. Deus apareceu a Israel em uma visão noturna e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e Iosef porá a sua mão sobre os teus olhos. Gênesis 46, verso 2 a 4. Assim, Israel desceu ao Egito. E nós vemos que Deus não anula sua sentença contra alguém. Todavia, ao castigar os seus filhos, Deus participa do castigo sofrendo junto, pois ele mesmo disse a Israel: eu descerei contigo ao Egito. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Jacó disse a Iosef: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, uma possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Shimeon. Gênesis 48, verso 3 a 5. E tomou Iosef a ambos, a Efraim na sua mão direita, e tomou Iosef a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés a sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as suas mãos propositadamente. Não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a Iosef e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal,
abençoe estes rapazes, e sejam chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, Iosef que o seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal isso aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, que era o primogênito. E Iosef disse a seu pai: Pai, não é assim, porque este é o primogênito, e põe a sua mão direita sobre ele para que o abençoe. Mas o seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti será abençoada toda Israel, e dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Gênesis 48, versículo 13 a 20. Um grande mistério. O menor será o maior. O menor será o maior. E o último será o primeiro. Nós vimos aqui que Jacó propositadamente cruzou as mãos para abençoar Efraim à frente de Manassés, tornando-o maior, mesmo sendo o mais novo. Nada é por acaso. É preciso neste momento fazer aqui uma retrospectiva sobre quem é o maior desde o princípio. Primeiro, no princípio Deus criou primeiro a Lúcifer, que se tornou Samael, mas se rebelou. E Micael, o grande príncipe, se tornou maior ao vencer Samael, o dragão. Após a queda de Adão, Caim, o mais velho, se rebelou e matou o seu irmão Abel, o mais novo. E depois, Sete ocupou seu lugar. Dos filhos de Noé, Jafé era o mais velho, Cã o do meio, e Shem o mais novo. E o mais novo foi colocado na primazia. Depois, o filho mais velho de Abraão foi Ismael, filho da escrava. Depois, Isaque, o filho da promessa. Depois, o filho mais velho de Isaque foi Esaú, o profano. A bênção ficou com Jacó, o mais novo. Deus amou a Jacó e odiou a Esaú antes que nascessem. O filho abençoado de Jacó foi Iosef, o mais novo. O filho abençoado com a primazia de Iosef foi Efraim, o mais novo. E o Senhor Yehoshua disse: o primeiro será o último será o primeiro. Amém, meus irmãos. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha e comentem. Shalom, shalom.